Você começou trazendo um conceito de que a gente é itinerante, a gente está sempre viajando, nós moramos em vários lugares, e eu preciso, mesmo com essas limitações, pintar um apartamento, fazer alguma coisa, e aí? Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. O que eu posso fazer para mudar o meu ambiente? Você pode fazer qualquer coisa, desde que você tenha a transformação. Sabe o que é o grande problema de pessoas que entram numa, vamos chamar de uma velhice? Quando eu falo velhice ali, eu estou falando acima de 65 anos, que pelo menos é o instituído hoje, né? Você pode ser considerado velho depois de 65 anos. Então, depois dessa faixa etária, você pensa, poxa, estou no último ciclo da minha vida. Tá, o que eu vou fazer? As pessoas se arrependem amargamente de coisas que não foram transformadas. Pensar demais estraga. Pensar demais estraga. A gente é polido demais, às vezes quer falar uma coisa e não fala, quer dizer e não diz, porque parece que as regras da sociedade. Eu adoro quando, por exemplo, nas minhas lives, nas mentorias clínicas, nos cursos online, tudo que eu faço, quando as pessoas participam, porque parece que a gente quebra um pouco a formalidade. E essa quebra de formalidade traz a naturalidade. Você tem a naturalidade e a formalidade, né? Você tem que passear nessas duas coisas, né? Você tem um objetivo a alcançar, mas também você tem que observar alguns detalhes, como horário, carga horária, prudência no falar, termos, essas coisas da educação, o respeito ao outro, ao próximo, abrir o coração e tal. Tudo tem limite, mas a gente está sempre muito poldado. E essa poda, ela não nos deixa transformar o lugar. Essa poda não nos deixa transformar não só o lugar. A poda não nos deixa transformar as nossas defesas. A gente está sempre muito defeso. Não nos deixa transformar a nossa criatividade. Tem pessoas que são capazes de vender a própria felicidade para passar uma mentira e ficar bem na fita. Tem pessoas que perdem a oportunidade de um prazer, de uma risada, de uma descontração, porque elas precisam estar polidas. O que vão pensar de mim? Eu tive a infelicidade de assistir um summit ontem e garotos ali falando sobre tecnologia, inovação, growth hacking e outras coisas. E aí é uma análise psicológica, como psicólogo, como psicanalista, observando por trás, observando o cérebro dos guris. Sabe o que é que eu vi? Eu vi garotos com bastante conhecimento técnico, as chamadas hard skills, e pouquíssimas habilidades socioemocionais, empíricas, que são as habilidades soft skills. E tirando termos difíceis, os carinhas só usaram termos difíceis. Aí uma funcionária me perguntou, Alex, por que aconteceu isso? Por que eles falaram desse jeito? Que idioma é esse? Eu me inscrevi achando que eu ia entender, que ia ser legal, não entendi nada. E eu fiz ela pensar, o que motiva uma pessoa quando ela troca a naturalidade por termos bonitos de falar, por exemplo, de creation e por aí vai? O que ele quer transmitir com aquilo? Eu ensinei àquela colega que ela precisa olhar o que está por trás do discurso. O que estava por trás do discurso? A imagem, a afirmação e a imagem. E tudo isso é um fator assim fora do comum para vidas, no meu ponto de vista, tá? A gente precisa entender que a imagem muitas vezes fica maior do que a essência. Então, perder a essência pelo viés da imagem. Isso é a pior troca que alguém pode fazer. Vende-se a nossa essência por uma pitada de imagem para pessoas aleatórias que estão me assistindo aqui e vão me achar um cara top. Apenas isso. Então, se eu puder contribuir com algo assim fantástico, não vendam a essência de vocês por absolutamente nada. Essência é tudo. A empresa não concorda com a minha essência. Quanto à essência ou quanto à falta de educação? Quanto à essência ou quanto à falta de pudor? Quanto à essência ou com o teu jeito agressivo? Porque uma coisa é o humor, o sintoma da personalidade. O comportamento, a recíproca, o aspecto cultural. Você vai assistir uma série coreana, por exemplo, eles falam gritando. Isso é normal. Eu, por descendência italiana, por exemplo, senta numa mesa, todo mundo começa a gritar e falar alto.
Aí uma parte da família vem da França, as pessoas andam quase que despidas. Eu cresci vendo tios e tias andando nu, a coisa mais normal, muito normal. Toalha, colocava toalha e pegar uma. Então, culturas e culturas das quais a gente precisa se adaptar. Há pessoas que não se adaptam em sua cultura de origem. Então, essa cultura de origem, vamos falar dessa forma, ela é algo que a gente pode ir controlando, mas adaptando também. Desde que, atenção, a nossa essência não esteja em xeque, comprometida. Essência é tudo. Se eu tenho a minha essência, eu estou livre. Eu estou livre de opressões, de angústias, de acusações, porque no final das contas, lá no final mesmo da régua, eu fui eu. Eu fui verdadeiro. Eu agi com a minha essência. Prezei pela educação, prezei pelo bom senso, prezei por questões de ética, de moral, certo? Então, visto isso, a minha essência prevaleceu. Então, esse é o grande problema. A gente, quando defende a essência, a gente tende a transformar. Mas quando a gente vive essa mentira de querer mostrar uma coisa que não somos, ninguém está falando aqui de oratória. Oratória é fundamental. Coisa que os garotos, por exemplo, sequer conseguem transmitir. Porque a intenção de colocar palavras difíceis e usar os termos greco-romanos ou inglês é tão grande, a intenção é tão grande, que o cara esquece da comunicação. Ele precisa transmitir uma mensagem. Então você tem duas pessoas conversando sobre um tema que deveria ser, por exemplo, tecnologia e saúde, e foi tudo menos isso. A ponto de eu, que sou um cara que sempre dá 9 e 10 para tudo, dar uma pontuação de 2, e olhe lá. Então, talvez a gente precise acordar para outra palavra que a gente esquece. Maturidade. Tema de uma próxima live aí que a gente vai fazer. Maturidade. Essa maturidade empreendedora, essa maturidade profissional, parece que sempre eu tenho que ser melhor do que o outro. E eu tenho que ser sempre interessante, nunca interessado. Ah, mas eu falo assim, eu sou dessa forma. Se reconstrua. Desconstrua para se construir. Porque esse cara que está aqui vos falando quer se reconstruir sempre. Daqui a 5 anos eu não vou ser isso aqui. E ok, mas a minha essência permanece para sempre. Porque a essência é o cerne. A essência é o que está dentro, é o que está minuciosamente gerando outros comportamentos. E de preferência para abençoar você que está aí me ouvindo. Essa é a ideia. Então, se a gente conseguir entender que esses processos clínicos, business, de comunicação, de inteligência, de saúde, eles podem ser levados mais a sério, sem perder a essência, adaptando, ouvindo. Vamos mudar. Por isso que eu sempre digo, nós não temos uma regrinha a seguir. Nós temos um objetivo a alcançar. Como eu vou chegar nesse objetivo não interessa. Isso depende do vento, do clima. Se alguém vai demandar, por exemplo, um de vocês demandar uma saúde mental, quer chorar, esse espaço é nosso. Quer falar alguma coisa, esse espaço é nosso. Então, aprender a ser mais interessado do que alguém interessante. Isso vai fazer muita diferença. Eu tenho certeza disso. Tá? Então, talvez a essência não pode abrir mão se eu quero a transformação. Certo? Penso dessa forma.